Olá, estamos já iniciando a live. Vou chamar a Rebeca. Oi, Rebeca, Olá, boa noite, Ana Célia, tudo bem? tudo bom? Tudo Como bem, está? bem. Você está de bege e preto? É, Eu não acredito, eu também. Eu vi uma live há um mês atrás com a doutora Esli, eu estava de cinza e ela estava de cinza também. combinamos. Combinamos É sem, muito sem combinar. sem combinar, foi exatamente o que aconteceu. É ótimo isso. Como é que tá frio Conexões da aí? vida. Bom, assim, Goiânia é um tempo instável, né? Que eu tô vendo que você De tá de dia, malha. de dia tá calor. Agora, Uhum. mas a noitinha começa a esfriar, um friozinho. Ah, então tá bom. Bom, aqui tá frio. Hoje amanheceu aqui, se não me engano, 3 graus. Nossa, meu Deus, muito 3 graus. frio, muito E a frio. Carol Gianetti tá aonde? Também tá em Goiânia? Você conhece a Carol? Carol, não. Carol Gianetti. Boa noite, Carol. Seja bem-vinda. Vamos acenar para a Carol aqui. Pronto, pronto. Bom, vamos esperar um pouquinho. A gente entrou um pouquinho antes, né? Só para a gente já dar Sim. uma aquecida. Eu já estou com meu chazinho aqui, minha aguinha. Carol está na Austrália. Muito bom, Carol. Muito bom mesmo. Amanhã cedo eu estou na Austrália. Amanhã, 7 horas da manhã do Brasil, eu vou estar na Austrália atendendo. Então é ótimo. Muito bom. Mas a Austrália também está frio, não? As conexões que o online dão, né? Um privilégio, Dão, né? dão, dão. Eu atendo algumas pacientes na Austrália, eu atendo Portugal, Holanda, Tailândia, Nova Zelândia, nada como a gente atender assim, Com certeza, online. com É, foi certeza. um, foi um, um, pri- um ensinamento que a própria pandemia deu, né? Sim, é Foi verdade, bom. é Né? verdade. Que foi bom. Eu acho que isso daqui foi muito bom, assim, abriu esse canal para gente, né? Sim, sim. É um canal de cuidado, né? É um canal de cuidado, é um canal de cuidado, principalmente o expatriado, né? Eu, Sim, eu também trabalho muito com expatriado, né? Tem até um e-book que eu disponibilizo no meu site, né? E expatriado é um trabalho também muito bacana, muito bonito. Eu gosto muito de trabalhar com os expatriados. legal. Vale bem a pena, vale bem a pena, Olha, né? a Carol falou que lá na Austrália tá frio. Tá frio, eu sei que tá frio. Tem gente que reclama. Eu tenho uma paciente da Nova Zelândia que ela reclama, mas ela reclama muito do frio Nova também. Zelândia, eu Ela- tenho uma, É uma mais para colega baixo, né? nutricionista, eu tenho uma colega nutricionista, ela casou e foi para Nova Zelândia. Ela sofre demais. Ela fala assim, o calor, ela é goiana, né? O calor Nossa, do Brasil, ela fala assim, gente, não existe. Então, assim, o clima do Brasil vocês aproveitem. Aí chega o verão, ela até brinca, o verão é, lá não é verão. não é verão. É. É, E para mim, a minha demanda aumenta muito agora, né, quando termina o verão até do hemisfério norte, Europa, tudo, que aí entra a questão da depressão, né, a depressão sazonal, que é o frio, que é, que sim, é, que é tudo cinza, então, quer dizer, sim, o nosso corpo sente, porque o nosso corpo está acostumado com o sol, né, então é complicado. Quando sim. foi a questão de 2 semanas atrás, aqui, durante 3 dias, eu moro no alto, né? Eu moro no alto de uma montanha. Eu moro no interior do estado de São Paulo. Eu moro na Serra da Mantiqueira. Uhum. E durante 3 dias ficou tudo cinza. Eu literalmente eu acordava no céu, porque era muita neblina e o céu e a montanha, eu não via a montanha na frente e era tudo cinza. Eu fiquei imaginando, gente, eu não ia aguentar. Eu já estava ficando assim, porque eu não vejo azul, não vi o verde, Sim, né?
Aí eu ficava, não, eu não ia aguentar morar muito tempo, né, num país que não Sim, tivesse eu céu azul. concordo, eu também não, porque eu amo o Né? sol, amo dias ensolarados, então para mim o Hum, frio é sofrimento. É sofrimento. Bom, Carol entrou. Acho que em respeito a Carol, a gente pode estar iniciando a nossa live. O que que você acha, Rebeca? Vamos sim, né? E Então lembrar tá para o bom. público, né, que essa live também ficará gravada. Se você não conseguir acompanhar, né, pode assistir quando Sim. tiver uma oportunidade, né? Uhum, ok. Não tem problema, Carol. Qualquer dúvida que você tiver, se você aparecer alguma dúvida agora e você quiser, você pode mandar mensagem para mim ou para a Rebeca pelo direct do Instagram amanhã ou hoje, tá? Que aí a gente responde tranquilamente. Fica tranquila, tá bom? Então, vamos lá. Então, antes de mais nada, bem-vindo a todas pela nossa live hoje. É um encontro que a gente preparou com muito carinho. Rebeca e eu estamos falando, estamos já namorando esse encontro já há mais de mês, né, Rebeca? Sim. Né, que a gente está falando, vamos fazer, porque ambas têm, a gente tem algo em comum, né? Que é a paixão pelo perinatal, é a paixão pela gestação, né? É toda essa coisa, esse momento mágico, né? Que nós mulheres vivemos. A gente sabe que nem todas as mulheres sentem esse momento como mágico, né? Mas é um momento único, né? Para quando é tudo planejado, tudo feito. Bom, ah, não tem problema, Carol. Depois você pode estar assistindo, tá? Muito obrigada. Você assiste depois, que vai estar no meu canal no YouTube, que depois a gente passa para você também. Bom, então, meu nome é Ana Célia Mateucci, eu sou psicóloga perinatal, eu sou psicoterapeuta integrativa e eu atuo na linha analítica, na abordagem EMDR, arte-terapia com mandalas terapêuticas. Então, eu consigo trabalhar nessas três abordagens, né? E para quem me acompanha, para quem acompanha o meu Instagram, sabe que eu sou muito preocupada, né, com a saúde mental materna, principalmente esse bem-estar durante a gestação, né, e o pós-parto. E hoje, para aprofundar esse tema, eu tenho o prazer de receber Rebeca, uma convidada muito especial, uma profissional que eu admiro, né, e que tem esse trabalho lindo. Pois a Rebeca, ela é nutricionista e especialista em fertilidade e gestação. Rebeca, seja muito bem-vinda nesse nosso espaço e é um prazer enorme ter você aqui. Eu gostaria que você se apresentasse. Eu que agradeço, Ana Célia, né, o convite, né? Realmente nós estávamos planejando há muito tempo fazer essa live, né, especialmente para vocês. Convidar mais gestantes, mais pessoas para participarem, viu? Uhum, uhum, Como a Ana Célia já me apresentou, eu sou Rebeca, eu sou especialista, né? Sou nutricionista especialista em fertilidade e gestação. Eu amo o mundo da maternidade, então foi por isso que eu escolhi me dedicar, né, à saúde da mulher, à gestação, né, ao cuidado integral ali da mulher. E nos acompanhe nessa live que nós vamos trazer para vocês muitas dicas, muitas orientações sobre o nosso tema hoje discutido. uhum. Bom, e o nosso tema hoje é gestação e ansiedade, o impacto emocional e como comer sem culpa. Isso é o mais difícil, né, Rebeca? A gente comer sem culpa, né? Então, Sim, é verdade. o que a gente vai fazer, né? A gente vai estar mergulhando como a alimentação ela pode ajudar nas nossas emoções, especialmente nesse momento da gestação. A gestação é uma emoção natural na vida de todo mundo. Todo Uhum. mundo passa ansiedade. Aliás, eu estava ansiosa, ou ainda estou um pouco ansiosa antes da gente iniciar a live. E acredito que você também, né, Rebeca? Então, assim, é um mecanismo que o nosso corpo ele fica nos preparando para esses novos desafios. E quando a ansiedade deixa de ser normal
e passa a ser excessiva, né? Passa a ser mais perigosa. É quando essa ansiedade começa a atrapalhar a nossa vida pessoal, a nossa vida social, Uhum. profissional. Então, a ansiedade faz parte da nossa vida, né? Agora, quando ocorre uma gestação, a ansiedade também faz parte da gestação, né? O perigo é quando essa ansiedade fica muito alta. Então é interessante que assim, interessante, né? Vamos pôr entre aspas, mas a gente sabe que cerca de 1 a cada 5 mulheres gestantes, ou em torno de 20 a 30%, dependendo do estudo, apresentam alta ansiedade no decorrer da gestação. É o índice mais alto que a própria depressão. E a Uhum. gente sabe que quando ocorre essa alta ansiedade na gestação, a gente está liberando o cortisol, né? E a placenta, ela não bloqueia esse cortisol. O cortisol vai para o bebê também. Por isso que é muito importante a gente trabalhar, cuidar dessa gestante que apresenta essa alta ansiedade. Eu E tenho um como... lema, você falando sobre isso, Ana Célia, Uhum, né? O que se vive na gestação não fica só na gestação. O que se vive na gestação, né, é passado ali também pro bebê, né? Como você sim, mesmo disse, é a placenta, né? sim, Acaba passando esse cortisol, essa ansiedade, né? Esse hormônio ali de estresse pro bebê, né? sim. Porque até um tempo atrás acreditava-se que não, né? Sim, Que a placenta bloqueava tudo. Aí, com os estudos, né, que a gente está tendo, que está aumentando, está vendo que não é tudo que a placenta bloqueia. E o sim. cortisol passa para o bebê, né? Então, assim, uma mulher que vive uma gestação, que passa uma gestação com uma alta ansiedade, está passando esse cortisol para esse bebê. E esse bebê vai ter dificuldades e vai refletir. Então, pode ter um parto prematuro, né? Pode ter dificuldades depois no desenvolvimento desse bebê. Então, a Sim. gente sabe que tem um impacto tanto para a mulher quanto para o bebê. Por isso que eu falo muito, que eu gosto muito de trabalhar nessa parte de perinatal, de gestação, porque na realidade, quando a gente trabalha com a gestação, a gente não trabalha só com uma pessoa, a gente está trabalhando, está cuidando de dois, ou três, né? Ou quatro, dependendo de quantos bebês tem na barriga. Mas, né, a gente está cuidando da mãe e desse bebê. Então, isso que é muito bacana. Então, a gente tem que trabalhar. E quando é alta essa ansiedade? A gente tem algum período nessa gestação que essa ansiedade é normal, entre aspas, dá uma elevada, que é no primeiro trimestre, que é quando a mulher descobre que está grávida, né? Sim. Então ela não sabe o que, que vai ser, ela não sabe o que, que vai acontecer com o corpo, como é que vai acontecer, e no terceiro trimestre, pela proximidade, né, do próprio parto, né? Então, Sim. hoje, a gente quis fazer essa live para estar entendendo como a alimentação, né, pode ajudar na mulher. Porque é outra coisa, né, Rebeca, que esse trabalho multidisciplinar, nesse período, também é muito importante. Com Então, é certeza. muito importante. A psicóloga está trabalhando junto com a nutricionista, está trabalhando junto com a fisioterapeuta, está trabalhando junto com o obstetra, ou seja, está trabalhando nesse conjunto, né? Eu acho que isso é muito importante, né, que a gente chama do pré-natal psicológico. Né? Isso é muito importante, a gente está claro também. Então, geralmente, hoje até dei um programa na rádio que falava de ansiedade, porque que eu como muito. Então, assim, quando a gente está ansioso, é natural a gente atacar a comida, né? É natural a Correto. gente atacar o chocolatinho, o pão, né? Algumas coisas assim. Eu queria saber, Rebeca, de que forma que a alimentação ela pode influenciar a ansiedade durante a gestação? E se existem nutrientes ou hábitos alimentares que podem reduzir a ansiedade?
Sim. Durante a gestação, ocorrem essas mudanças fisiológicas e emocionais que se torna a mulher mais vulnerável a essa ansiedade, né? E o nosso intestino, que é o nosso segundo cérebro, é responsável por produzir um neurotransmissor, que é a serotonina, que é um hormônio, que é um neurotransmissor, né, do bem-estar. E Uhum, quando ocorre uma desregulação, né, em nível intestinal, ocorre também uma baixa da produção desse neurotransmissor. Então, ou seja, essa alimentação vai fortalecer a microbiota intestinal para a produção desse neurotransmissor. Então, vai ajudar a modular ali o humor, vai ajudar a modular a ansiedade. E alguns nutrientes podem sim entrar na alimentação, beneficiando, né, nesse aspecto, né, como o magnésio e o triptofano. Quais alimentos que a gente pode encontrar, né, fontes de magnésio? Então, os folhosos verdes escuros, a aveia, abacate, as sementes, as castanhas. O triptofano a gente pode encontrar na aveia, na banana, no cacau também. Outros nutrientes também que podem entrar ali como precursores para ajudar é o ômega 3, né? O ômega 3 a gente uhum. sabe que ele é importantíssimo porque ele é anti-inflamatório, então vai trabalhar também nessa questão da microbiota intestinal e as vitaminas do complexo B. Além Tá. disso, a Hum, importância de fazer refeições, né, com hábitos saudáveis, né? Então, a uhum. alimentação mais saudável, uma alimentação mais limpa, né? Uma alimentação variada, né? Para a gente ter ali também uma boa microbiota intestinal e produzir esse neurotransmissor, né? E toda essa questão também de uma alimentação variada para se ter esses micronutrientes presentes na alimentação. Tá ótimo. Então, assim, a gente sabe que tem todos esses nutrientes que você trouxe, todos esses alimentos que você trouxe. Mas a gente também sabe, eu, enquanto psicóloga, que essa relação comida, ela acaba sendo um pouco mais complexa, né? Sim, Porque muitas vezes o comer vem carregado de culpa, né? uhum, E, ou seja, a gestação já é um momento de que a mulher já está um pouco mais fragilizada. sim, Aí ela come, porque a gente também sabe que na nossa cultura a comida também está muito relacionada com afeto, né? sim, É a comunicação. A gente sempre vai sair com os amigos para comer. Encontro familiar é o quê? Em torno da mesa, é comer, né? Então, também a comida, a alimentação está relacionada a isso, mas também vem a questão da culpa, né? E que essa ansiedade, ela pode ser desencadeada por vários fatores, uhum. né? É o psicossocial, é o financeiro, é a relação e tudo mais. E que muitas vezes a gente tem essa tendência, quando tem o estresse, de estar buscando este conforto com a comida. Né? E realmente a gente busca um conforto, né? E tem aquela comida, me fugiu o nome agora, Comfort food. comfort food, né? Aqui em casa, por exemplo, é o macarrão com molho de tomate, é o comfort food, né? Então, quer dizer, macarrão sem glúten. Mas, né? É o comfort food. Então, que alimentos ou grupos alimentares que a gente tem que evitar na gestação para não piorar esses quadros de ansiedade? Como você muito bem disse, Ana Célia, o comer, ele não é só fisiológico, né? O comer traz relações emocionais, né? Eu trago muito isso para as minhas pacientes, para as minhas gestantes também, quanto a essa questão de culpa na hora de comer. E eu falo para elas, olha, o comer não é só fisiológico, não é você colocar só na Uhum, boca e pronto. O comer uhum, envolve outras situações, sensações, emoções, momentos de convívio social, né? E não quer dizer que você não está proibida de comer de tudo, né? Mas uhum. quais alimentos, né, que devem ser evitados, então, para não piorar essa ansiedade?
principalmente alimentos ultraprocessados. Então, os ultraprocessados são alimentos ricos em açúcares, são alimentos ricos em gorduras trans, né? Alimentos altamente gordurosos. Eles vão estimular toda essa questão, né, da ansiedade, vai piorar essa questão também da microbiota intestinal. Então, priorizar comida de verdade, comida Uhum. natural, comida de verdade, para a gente não ter esses gatilhos para desencadear ou piorar a ansiedade. Tá. Comida natural, comida de verdade. A gente está falando de verdura, de fruta, de um cereal, de uma Isso mesmo, leguminosa, tudo isso isso. mesmo, E isso dentro desse conjunto, tem algum que é importante a gente não comer? Ou é só ultraprocessado? São mais os É uma pergunta até. ultraprocessados, porque são Tá. alimentos ultrapalatáveis, né? E que vão piorar tanto a microbiota intestinal, né? Como eu disse, né? Que Tá. aí piora a Uhum. microbiota intestinal, tem essa questão de diminuição da produção de serotonina, né? E também eles são alimentos que vão estimular, vão te deixar mais agitada, né? Porque são alimentos mais açucarados, né? Tá. Bom, quando a gente está falando de alta ansiedade, isso também você deve ouvir muito no seu consultório. Uma queixa muito comum é a dificuldade de dormir, Sim. é o sono alterado, né? Uhum. Então, e que esse é um sinal, não só na gestação, mas na nossa vida normal, né, no nosso dia a dia, de quem tem ansiedade, a dificuldade de dormir, o alerta no meio de acordar, o despertar no meio da noite, né? Então, assim, essa preocupação que as pessoas começam a pensar muito, a falar muito no meio da noite, não dorme, né? Então, assim, o sono é uma dificuldade, que é essa alta ansiedade. Acho que não é um dos primeiros sinais de alerta da alta ansiedade, mas é um sinal de alerta que a pessoa está ansiosa. E a gente sabe também que muitas gestantes têm dificuldades para dormir, né? Uhum. Principalmente no terceiro trimestre, que está com aquela barriga enorme e tal, mas no decorrer também. E a gente também sabe que essa dificuldade da gestante dormir afeta também o bebê, e Sim, esse bebê também pode apresentar dificuldade para dormir após o nascimento, né? sim. Principalmente que se é uma mãe que acorda e desperta no meio da madrugada, né? Então, existe alimentos, essa é uma pergunta que sempre vem no meu consultório. Existem alimentos ou nutrientes específicos que podem melhorar? Você já falou do magnésio, e eu sou super fã do magnésio, né? Mas assim, você já falou dele. Existem alguns outros que ajudam a melhorar essa qualidade do sono? Quando eu atendo gestantes, né, e mulheres nesse processo de fertilidade, as tentantes, sempre pergunto para elas: como está o seu sono? Você está tendo Uhum, alguma dificuldade, né, para iniciar o sono ou para dar continuidade no sono, né? A gente sabe que questões até mesmo fisiológicas da gestação, quanto a levantar várias vezes à noite para urinar, né? As questões uhum, fisiológicas que podem acontecer também na gestação e hormonais, que podem piorar um pouco esse sono. E como você mesmo bem disse também, que o sono é muito importante também para o bebê, é uma coisa que eu sempre pontuo com as minhas gestantes que estão lá no finalzinho da gestação, uhum, tem essa certa dificuldade, que é normal, mas que eu pontuo para elas, ó, é importante você dormir bem nesse momento. É um momento de muito desenvolvimento neurológico, cerebral, então o sono vai ser importante para esse desenvolvimento também do bebê, né? E algumas estratégias alimentares eu uso com essas gestantes, sim. Tanto estratégias alimentares quanto estratégias também de suplementação, né? O uhum, magnésio é uma estratégia que eu utilizo, né, de suplementação para melhorar esse sono, né? E alimentos que a gente pode colocar ali também para melhorar esse sono, que são alimentos ricos em triptofano, que o triptofano ele auxilia na produção tanto da serotonina quanto da melatonina, que é o hormônio responsável do sono, né? Então esse uhum. triptofano
Contém na banana, na aveia, nas castanhas, no cacau, nas sementes, né? O magnésio que a gente já falou também, né? Quanto à Uhum. Mas que não é suplementação. todo magnésio, né, Rebeca? Não, não é todo Tem tipo é de um magnésio. magnésio específico, né? Isso, não é todo tipo de magnésio que Uhum. se utiliza, né, como suplementação, né, para ajudar nessa melhora do sono, tá? Mas Uhum. de alimentos, a gente pode sim incluir esses alimentos, fonte de magnésio, né, no dia a dia ali da gestante. Então, um Uhum. abacate, vegetais verdes escuros, castanhas, né? E outra dica prática que eu sempre coloco ali para as gestantes que têm essa certa dificuldade é colocar uma pequena ceia antes de dormir, juntamente com esses alimentos, né, para ajudar na produção desses hormônios indutores responsáveis pela produção pelo sono, né, responsável pelo Uhum. sono. Uhum. E Uhum. além disso, né, que é uma questão muito importante, às vezes as pessoas esquecem que é evitar alimentos gordurosos de difícil digestão também antes de dormir. Né? Antes de dormir. Além dos alimentos nutrientes que podem melhorar, a gente precisa também pensar no que não se comer próximo ao horário de dormir, né? Então, deixa eu te fazer uma pergunta agora. A gente está falando próximo ao horário de dormir. E café? Até que horas é aconselhável uma pessoa normal e até uma gestante tomar café ou tomar uma bebida que tenha cafeína? Então, café. Vamos falar sobre o café na gestação. Sim. Bom, qual é a minha orientação, a minha conduta com o café na gestação? Uhum. Não se tomar café, porque a gente sabe dos riscos do café para a gestante quanto a complicações, né? Questões de perdas gestacionais, e outras complicações também. Então, quando a paciente chega para mim já sem tomar café ou está tomando o café, eu peço para retirar. Se ela me pontua que tem necessidade do café, eu deixo uma porção por dia. Normalmente eu só deixo pela manhã, uma porção pequena de café, normalmente de café descafeinado, né? Uhum. Então eu deixo somente esse horário, somente pela manhã. Agora, pensando em população geral, não estou falando de gestante, Uhum. até mesmo tentantes, né? A gente diminui essa Sim. proporção do café também, mas qual é o horário ideal, até que horário se deve tomar café ou outras bebidas estimulantes que contenham cafeína também? No máximo até 4 horas da tarde, né? Porque ele pode sim atrapalhar nessa questão do sono, sim, tá? E aí Nossa, entra toda outra bebida também estimulante, não só o café. não só o café. Não, eu tenho meu limite até as 2 da tarde. Depois das 2, não tomo. Excelente. Mas Melhor sabe horário. que quando eu era jovem, eu tomava café expresso meia-noite e ia dormir tranquilamente. Agora, se eu tomar café 4 da tarde, 5 da tarde, fico lá, Eu, acelerada. eu não Não tenho durmo mais. dificuldade. Eu não tenho dificuldade com o café, mas é assim, se eu tomar café 4, 5 horas da tarde, eu vou dormir tranquilamente, né? É. Mas assim, eu tenho diminuir, na verdade, o café, né? E eu coloco o café para mim somente no horário da manhã, uma porção Uhum. pequena, né? Também não coloco uma questão, um copo, Sim. uma xícara cheia, nada disso. Mas não tomo. Retirei o É. café da parte da tarde. Né? E melhora muito a qualidade do sono, essa é a Melhor, verdade. melhor. E mais fraquinho também, que melhora bem. Então, já que a Justo. gente está falando de sono, né, e eu sei que você também trabalha com isso que você aborda, aborda a higiene do sono, né, Sim, que é uma ferramenta muito poderosa, que eu também sempre gosto de estar orientando, né, que é essa estratégia do autocuidado, né, sim. da pessoa ter a importância dessa rotina, de estar comunicando o corpo e a mente. Está na hora de dormir, né? Então, quer dizer, eu gostaria agora que você explicasse um pouquinho mais o que que é a higiene do sono e quais as orientações práticas que você daria para gestantes que buscam melhorar essa qualidade. Mas acho que vale a pena a gente dizer para gestantes e para a higiene do sono de uma maneira geral, né, Geral, Rebeca? justamente.
como é importante a equipe multi trabalhar em conjunto, né? Você não vai ouvir Uhum. falar sobre higiene do sono somente com a nutricionista, mas com a Sim, psicóloga, com todos os pode profissionais acontecer ali que com todos. justamente Exatamente. que te atende de forma integrada, né? Porque Uhum. realmente o sono, né, impacta nessas questões emocionais, né? Não só emocionais, mas alimentares também, né? Também. Uhum. Quero só abranger uma coisa que eu sempre peço para os pacientes observarem. Eu falo isso assim, não só gestantes, mas de um público geral, né? Falo para você, observe. Se você não tem uma boa noite de sono, observe como é sua alimentação no outro dia. Você tende a comer mais, tende a repetir, tende a fazer escolhas alimentares de alimentos Uhum. mais palatáveis, né? Então, assim, o sono, ele impacta demais. E eu sempre converso no consultório sobre o sono também, né? Porque a higiene do sono é imprescindível. O que é a higiene do sono? São práticas ali que vão ajudar a preparar você para esse momento do sono, né? Uhum. Para um Uhum. sono de qualidade. Então, quais são as estratégias que eu sempre oriento minhas pacientes? Criar um ambiente para o seu cérebro começar a entender realmente que está na hora de dormir, né? Para se preparar para aquele momento. Então, sempre peço para celular, TV, Uhum. computador, pelo menos 1 hora antes de deitar, não mexer, né? Nas telas, que a gente sabe que luz azul estimula o seu cérebro, né? Sim. Tomar um banho relaxante, um banho mais quente, relaxante antes de dormir também. Pode se tomar um chá relaxante ali, fazer uma leitura, né? Uma leitura mais prazerosa. Se você tem o hábito de fazer uma prece, uma oração antes de dormir, Uhum. então Uhum. tirar dessas estratégias, baixar a luz da casa, começar a fazer atividades mais leves, né? Que te tranquilizem ali, para o seu cérebro realmente entender. São pequenas atitudes, né? Que junto com as escolhas alimentares, elas vão complementar ali e melhorar a qualidade do seu sono. E a gente sabe que tem a melatonina também, que também começa a ser produzida, né, mais tarde, que aí é importante também não ter tanta luz, se tiver uma luz, coloca uma luz especial, né, Isso. abaixar, se entra alguma claridade, compra aquele tampão de olho, usa o tampão Isso. de olho, e assim, ficar no escurinho é importante, né? Sim, sim. Dormir com uma luzinha acesa vai atrapalhar um pouquinho. Então, é importante, sim, ter esse escuro, né? Esse Sim. momento para o seu organismo se habituar. É interessante isso, porque a gente tem que ter esse ciclo da natureza. E a gente Uhum. está perdendo o ciclo da natureza. Eu vejo muito aqui que eu moro aqui, então assim, anoitece e amanhece. 5h30 da manhã já está claro, né? Se está com lua cheia, então meu quarto fica iluminado, né? Mas ter esse ciclo da natureza é importante. Então, respeitar o Sim, amanhecer, né, o dormir, a gente sabe que é difícil, principalmente quem mora em cidade grande e na nossa rotina. Mas eu acho que é muito importante isso também, é, dessa rotina, né? Ter uma rotina para dormir, ter uma rotina certinha no dia a dia, é importante também para abaixar essa ansiedade, né? Então, quando a gente está falando, né, de ter a rotina, eu acho que a gente pode estar pensando, né, já que a gente também já está indo para o nosso finalzinho da live, quando a gente está falando de rotina, a gente também está falando de autocuidado, né? sim, com Quando a gente certeza. fala de autocuidado, a gente tem que pensar em tudo, no exercício físico, numa boa noite de sono e numa boa alimentação. Então, o título da nossa live é Comer sem culpa. Então, eu queria ver se você pode ajudar as nossas ouvintes e as nossas gestantes a como montar uma rotina alimentar, né, que contribua para a saúde física e para esse equilíbrio emocional da gestante. Certo. Então, uma rotina alimentar equilibrada na gestação começa você respeitando os seus sinais de fome e de saciedade, que é algo muito Uhum, importante que eu sempre peço para os meus pacientes observarem.
né? Uhum, Devido a essa rotina, às vezes corrida do dia a dia, né? Não se observa os sinais que o seu corpo te dá. E o seu corpo te dá sinais, né? Tanto de fome uhum, quanto de saciedade, né? Então é importante também fazer refeições fracionadas ao longo do dia, né? Fazer os lanches intermediários, não fazer somente as grandes refeições e comer grandes volumes, né? É importante também nas suas refeições ter todos os grupos alimentares, então uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína, uma fonte de fibra, de gorduras boas em cada refeição. Priorizar sempre os alimentos em natura, os alimentos frescos, um prato colorido, que é para a gente garantir ali a variedade desses nutrientes, né? E lembrar que é igual eu pontuei lá no comecinho, que a alimentação não é só uma questão fisiológica, é uma questão uhum, emocional, é um momento de autocuidado seu e também do bebê, porque essa uhum. alimentação vai influenciar tanto uma gestação saudável quanto para você, quanto para o seu bebê e vai fazer toda a diferença. É, e é interessante, né? Então, assim, eu gosto muito também, eu acho que é importante, eu oriento as minhas pacientes a sempre estarem procurando uma nutricionista, né? E porque para passar essa orientação, né? Mas eu também gosto de dar algumas estratégias para abaixar essa ansiedade. Então, e tem estratégias super eficazes que a gente pode estar dando. Então, no EMDR, a gente tem o abraço de borboleta, né? Que é pôr a mão assim e lentamente batendo uma mão na outra, né? Que são os movimentos bilaterais que vão estar dando no nosso cérebro. A gente também tem as técnicas de respiração e o mindfulness, que também já está comprovado que Uhum, funciona muito. Eu gosto com muito da certeza. respiração consciente e a visualização do refúgio interno, que também ajuda a baixar a ansiedade. E eu gosto também de estar dando uma técnica, né? Não vamos chamar assim de técnica, que é a pausa da Estratégia. consciência, né? E três perguntas essenciais. Então, vamos lá. Então, aquele momento, bateu aquela vontade louca de comer. Foi pôr a mão na geladeira, né? Ou foi abrir um pacote de chocolate ou um pacote de biscoito. Antes de qualquer coisa, faz uma inspiração. Então, inspira profundamente, solta o ar pela boca de 3 a 5 vezes. Fez isso. Então, aqui eu já estou mudando o meu foco, né? Fiz essa inspiração e soltei pela boca. Aí eu vou fazer 3 perguntas para mim. A primeira pergunta: o que eu estou sentindo agora? Uhum. Né? E é Então, importante essa pergunta porque a pessoa vai começar a identificar. É fome fisiológica ou é fome emocional? exatamente, É fome exatamente. fisiológica ou vontade de comer, né? Eu estou Um alimento sentindo específico. ansiedade, eu estou sentindo tédio, eu estou sentindo raiva, frustração. É apenas observar, é apenas identificar o que eu estou sentindo, sem julgar. Veio a resposta, vai para a segunda pergunta. O que o meu corpo realmente está precisando nesse momento? Eu estou precisando comer? Aí entra, é fome física? É fome fisiológica? É fome emocional? Eu estou com sono? Eu estou com sede? Eu preciso me movimentar, eu estou precisando de um abraço, eu estou precisando de uma conversa, o que eu estou precisando? Né? Ou eu estou precisando ficar quietinha. Então, assim, a segunda pergunta. Aí vamos para a terceira pergunta. Bom, eu identifiquei o que eu estou sentindo. Eu identifiquei o que o meu corpo está precisando. A terceira pergunta é: o que eu posso fazer por mim agora que não seja comer? Então, o que eu posso fazer? Né? Se eu estou ansiosa, não necessariamente eu preciso comer. Eu posso praticar um esporte, né? Eu posso ir correr, eu posso fazer um abraço de borboleta, né? Eu posso ouvir uma música. Se eu estou com tédio, eu vou criar alguma coisa para fazer, né? Essa é a E aí, importância.
E essa é a importância da equipe multi, né? Eu Exatamente. pincelo, né? Eu pincelo somente essa questão no consultório. Agora, Uhum, a psicóloga vai entrar mais ativamente, a psicologia vai entrar mais ativamente. Você falando disso, eu pontuo também com o meu paciente, diferença de fome física e fome emocional. E aí, exatamente. quando a pessoa identifica, não, é fome emocional, eu até falo para ele, você vai reconduzir aquele momento para outra situação, né? E Exatamente. aí é isso mesmo, essa dica aí que eu dou também. É fazer uma leitura, é você ouvir uma música, é fazer um Uhum, esporte, né? uhum, uhum, A uhum. impor- Olha como a equipe multi é importante a gente entrar, porque é uma engrenagem em que vai, Exatamente. né, estar ali junto, te ajudando, dando todo o suporte necessário. Uhum, exatamente. Você falou bonito, é uma engrenagem, né? E a gente tem que ter essa engrenagem, principalmente para e falar a mesma língua, né? E falar a mesma, ter essa mesma visão e ter essa mesma linguagem. Então, se eu faço essas três perguntas, se está claro para mim essas três perguntas, aí eu vou escolher essa ação. Não, realmente eu estou com fome. Porque qual é a diferença, né? Acho que é importante a gente também estar falando da diferença. O que é fome, né, fisiológica e o que é fome emocional? Né? A gente sabe que a fome fisiológica é aquela que vem aos pouquinhos, né? Eu percebo a saciedade, né? Né? Então, Eu costumo usar assim uma questão bem boba mesmo, o paciente fala, aquela fome que o seu estômago ronca. exatamente, Por exatamente, isso, seu estômago roncou, tá com fome exatamente. fisiológica. Né? E enquanto que a fome emocional, a gente sabe que é aquela fome que vem de repente, né? Justamente. Do nada, e que o que sacia é açúcar e gordura. E aí a gente também sabe que tem esse risco, né? Que quando a pessoa se alimenta de um açúcar, ele vai para a serotonina, rapidinho, é como se Isso, fosse um remédio mágico, só que do sim, mesmo jeito que satisfez, que acontece, cai. E aí a ansiedade pode aumentar. justamente. Né? Então, isso é importante, por isso que eu acho que é muito importante esse autoconhecimento. Eu acredito muito, Rebeca, na psicoeducação. Né? Então, Sim. muitas vezes no consultório, atendendo gestante, eu faço mais um trabalho de psicoeducação do que terapêutico. Porque Uhum. a gente sabe que a psicoeducação abaixa a ansiedade, abaixa várias questões. É importante as pessoas ter esse conhecimento e ter esse autoconhecimento, Sim, com né? É certeza. fundamental isso, né? Rebeca, a gente está chegando ao final da nossa live. Adorei a nossa live. Adorei a gente estar aqui junta para estar tendo essa troca. Então, eu gostaria agora de que você deixasse uma mensagem para as nossas gestantes, né, que nos acompanharam hoje. Quero muito agradecer a participação de todas e agradecer também ao convite da Anacélia. Eu acho que foi uma live maravilhosa, né? Um bate-papo Uhum. muito, muito leve, né? E eu tô aqui para ajudar essas mulheres a viverem essa gestação de forma Foi preparando o corpo para a chegada desse bebê que foi tão desejado, né? Tão esperado por todas vocês. E eu quero muito que nós fazermos mais lives, que eu com amei. certeza, vamos fazer sim, Rebeca, vamos fazer sim. E assim, eu quero muito te agradecer por você ter aceito esse convite, para a gente ter feito esse nosso, acho que já faz mais de mês, né, que a gente tá Ai, planejando, a gente já foi fazer no mês anterior, aí não deu, a gente fez agora, né, eu acho que é muito importante isso, e eu acho que é muito importante a gente também, quando a gente fala de psicoeducação, a gente também deixar claro para as nossas pacientes que pedir ajuda não é vergonha e não é sinal de fraqueza. E muito verdade. pelo contrário, é sinal de coragem, né? Então, assim, é importante, sim, buscar ajuda. No caso, está com dificuldade em relação à alimentação, busque uma ajuda com uma nutricionista. Está com uma questão emocional, busque ajuda com uma psicóloga.
se está na gestação, com uma psicóloga perinatal que entende, que estudou, do mesmo jeito que uma nutricionista que entende, que estudou esse período da vida, porque é um período muito específico, Com certeza. né? Não dá para generalizar, né? Sim, Então, eu acho que isso é muito importante. Então, quero muito agradecer. Com certeza iremos fazer outras lives. Se tiverem perguntas, mandem para a gente. Se tiverem pode. sugestões de temas, mandem para a gente estar fazendo uma nova live, que é muito importante, sim. A gente está fazendo, passando essas informações, né? E Então, assim, a live ela vai ficar gravada, né? Eu vou estar postando, eu vou passar para a Rebeca depois. Eu demoro um pouco ainda, que eu ainda estou aprendendo a usar o Instagram, mas ela vai ficar gravada. Depois eu vou estar colocando no meu canal do YouTube, né? Que é o @psicóloga Ana Célia Mateucci, né? E também vai estar no meu site, que é www.anamateucci.com.br. E convido a todas para seguir a Rebeca Gonçaga, que é Gonzaga. Rebeca com 2 Cs e Isso, Gonzaga com com Z. Z. Isso mesmo. Rebeca Gonzaga Nutri. Exatamente, né? Então, assim, sigam a Rebeca, que ela dá dicas maravilhosas, e me sigam também, né? Eu acho que a gente faz essa troca. Rebeca, muito obrigada a Obrigada. todos que participaram, né? Se tiverem dúvidas, podem mandar mensagem para Com mim e para a certeza. Rebeca, que a gente responde, tá E, certo? e estou aberta também, tá? Lá no meu Instagram, vocês podem me acompanhar, como a Ana Uhum. Célia disse. Dou dicas para vocês, mulheres que estão nessa fase, tanto de tentantes quanto da gestação, tá? E estou aberta para vocês conhecerem o meu trabalho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar no Instagram que eu respondo vocês. A gente tem um minutinho, se alguém tiver alguma dúvida e quiser colocar no chat, também a gente pode estar respondendo, né? Sim, Acho que dá para a gente estar respondendo ainda. Mas eu acho que é isso, né, Rebeca? sim. Então tá bom, Rebeca, uma boa noite. Boa Eu te noite. mando depois o site, Tá o vídeo bom. certinho. Agradeço todo mundo que participou e principalmente você pelo seu lindo trabalho com as nossas gestantes e os bebês. Obrigada. Boa Falou? noite. Um beijo. Tchau, Beijo. tchau. Tchau.